Hoje o OWB Talks está saindo do estúdio e vindo para a rua, mais precisamente Downtown Ottawa. Estamos começando uma nova temporada, o Business Stories, onde a gente fala de histórias reais gravadas em cenários reais. A cada semana teremos uma nova convidada compartilhando a sua trajetória de empreendedorismo aqui no Canadá. Hoje a nossa convidada especial é a Joyce Moraes. Ela é Business Advisor aqui na cidade de Ottawa, mas antes da gente saber o que é que a Joyce faz, o que é que ela pode ajudar os business locais aqui da cidade, a gente quer saber quem é a Joyce mulher, né? E toda a trajetória dela até chegar aqui. E Carol, gente, a minha trajetória é bem longa. Antes de vir para o Canadá, eu me formei em Direito, formei em 2002, me casei. E o meu marido era permanente residente na época. Então houve uma mudança na lei e eu precisei vir com ele para o Canadá. Então eu me mudei para o Canadá em 2003, passei na prova da OAB e tudo, vim para cá em 2003 e morei em Toronto por 6, 7 anos mais ou menos. E lá eu fiz tudo que um imigrante faz, né? Fiz faxina, trabalhei de limpeza no hospital. Eu também trabalhei dirigindo carro e eu ia nos estabelecimentos trocar as caixas higiênicas que tem nos banheiros femininos. Nossa! Eu fiz esse serviço durante um tempo, enfim, fiz tudo isso. E em 2010 eu fiz um curso na Universidade de Toronto, era Direito Internacional, e aí decidi voltar para o Brasil, né? Então voltei para o Brasil, fiquei 10 anos no Brasil, advoguei, fui professora, dei aula de inglês, e depois em 2020 vim para Ottawa. E vim para cá no meio do Covid, e morei em Gatineau um tempo, depois fui para Carleton Place, onde eu moro hoje. E trabalhei também, né, com limpeza, babá, até que uma amiga me incentivou a mandar meu currículo para o banco. E aí eu fui contratada, aliás, eu fui promovida na entrevista, né? Que eu fui aplicar para vaga de caixa, né? E quando a gerente viu o meu currículo na entrevista, ela falou, não posso te contratar como caixa. E aí ela me contratou na época como Financial Advisor. Você acredita que aconteceu a mesma coisa comigo? Eu fui aplicar para ser assistente de dentista nesse local que eu trabalho hoje e automaticamente também na entrevista, quando viram minha experiência de trabalho lá do Brasil como dentista, aqui também no Canadá, eles já me promoveram também a Treatment Coordinator, que é um cargo mais administrativo e clínico, é meio no meio. Então, isso pode acontecer, não é uma coisa impossível, isso é até bom da gente falar, porque exatamente, quando você é bem qualificado, né, acontece isso de o seu empregador estar precisando daquele tipo de profissional, você tem as qualificações, não quer dizer que você vai precisar passar por todos os passos para subir de cargo. Se ele vê que você tem um perfil, ele vai oferecer a posição. Exatamente. E eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca trabalhei em banco, nunca pensei na minha vida em trabalhar em banco. Foi uma amiga que me sugeriu, inclusive essa amiga tinha feito a entrevista e ela não passou na entrevista. E aí eu fiz a entrevista, passei, virei Financial Advisor e a minha gerente, eu lembro direitinho, ela na porta do meu escritório, ela encostou assim, Joyce, eu preciso de mais de um caixa, de um teller. Aí eu falei, minha amiga. E aí eu trouxe minha amiga para trabalhar comigo. E hoje a minha amiga está num cargo mais alto, ela está no Scotia Trust, que é um outro partnership do banco que eu trabalho. E ela está super bem, amo o trabalho dela. Enfim, a gente está crescendo juntas, né, uma apoiando a outra. Que maravilha! Mas conta, tu se formou em Direito lá no Brasil, já tinha sido aprovado, né, como na OAB, na ordem, já estava tudo ok para começar a trabalhar, ou já estava trabalhando na área. Como foi deixar tudo isso e recomeçar aqui? Como foi para você encarar todo esse recomeço? Foi complicado, assim, emocionalmente. Eu estava casada, né, meu marido tinha que vir. O nosso plano inicial, pelo menos eu pensei que eram 2 anos, até eu pegar a cidadania e tudo, eu voltaria e exercer a advocacia. Mas as coisas foram mudando com o passar do tempo e aí a gente foi ficando mais tempo.
de início dá aquela sensação assim meio de fracasso, né? Você estuda 5 anos na faculdade, eu tinha todo um projeto de vida, né? Eu tinha um sonho de ser trabalhar no Ministério Público, né? De ser promotora. Então assim, foi um reajuste, né? de mindset que eu tive que fazer para poder conseguir ficar aqui tranquilamente. Mas no início foi difícil, não foi fácil não. Imagina, e ter que trabalhar com tantas outras coisas que você nunca se imaginou trabalhando, né? Você passou a vida estudando para ser advogada e de repente trabalhar como motorista, né? Housekeeping, você também trabalhou, não foi? Trabalhou com várias coisas aqui no Canadá que você nem espera, mas é todo o processo, né, que a gente tem que passar, né, de aprendizado da cultura canadense, da experiência, criar credibilidade aqui, porque eu acho que aqui conta muito isso, né, a credibilidade na comunidade canadense. Sim, e a questão do networking, né, as conexões, né, então você às vezes está fazendo uma limpeza, mas está fazendo conexão com alguém, né, então assim, é bem importante e ensina a gente também, né, a mudar muito conceito que a gente tem dentro da gente. Né? O tempo que eu trabalhei de limpeza, que eu trabalhei em Toronto, me trouxe um ganho, sabe? Um ganho emocional, um ganho de desenvolvimento pessoal muito grande. Eu me lembro uma vez eu trabalhava no hospital de limpeza e eu passando pelo corredor, né, limpando, e eu ficava ouvindo música, né, no meu celular. E aí cantarolei alguma coisa em português e aí um paciente mexeu comigo, sabe? Falou: "Ah, você é brasileiro?" Eu falei: "Sou." Aí ele falou: "Esse meu filho aqui, ele tem um filho no Brasil." Quando ele apontou para o filho dele, eu olhei um homem na cama imóvel. Ele tinha aquela doença que a pessoa não se movimenta, é só os olhos dele que se movimentavam. Ele falou assim: "Esse meu filho aqui era um advogado renomado, daqui de Toronto." Então, quando ele foi falando a história do filho dele e o filho dele naquela situação, eu falei assim: gente, eu tenho que ser grata, né? Eu sou grata por isso aqui, por ter minha profissão, porque a minha profissão, a minha formação vai me ajudar no que eu estou fazendo agora, vai me ajudar no que eu vou fazer no futuro. Tudo que a gente aprende, a gente usa, de um jeito ou de outro, a gente vai usar. A gente nem imagina, né? Que a gente aprende habilidade lá atrás. Eu até já comentei em outros episódios do podcast que parece que tudo na vida da gente é feito para chegar ao momento de hoje, né? A gente passa por certas situações antes que a gente para e pensa: eu precisava passar por aquilo, não precisava às vezes ser da forma que foi, né? Porque muitas vezes a gente não merece realmente passar por certas coisas. Mas todo o aprendizado que a gente teve a vida inteira leva ao que a gente é hoje e a gente acaba usando aquela experiência pessoal ou profissional, né, na nossa vida até chegar aqui. E eu acho que aqui no Canadá a gente diz que recomeça do zero, mas não é bem do zero, porque a gente traz toda a bagagem de vida, mas a gente aprende a ver a vida além do que quem é fulana, a profissão de fulana. A gente tem isso do Brasil, né? Quem é a Joyce? Joyce é a advogada. Não, Joyce é Joyce. A advogada é uma das coisas que a Joyce pode fazer na vida dela. Mas ela não precisa ser aquilo a vida inteira. Ela não precisa se resumir só à profissão dela. A gente tem muito isso no Brasil. Primeiro vem o nosso título, depois vem a pessoa. Quando a gente chega aqui, é o contrário. A gente precisa se encontrar como pessoa para poder se encontrar como profissional. Eu acho que isso, para mim, foi o maior aprendizado. Sim, eu concordo. Concordo plenamente. O Canadá me trouxe, assim, grandes experiências, porque como eu vivi em Toronto, eu vivia muito numa bolha, né? Assim, com relação aos amigos do meu ex-marido, né? Então, assim, eu fiquei naquela bolha ali e eram pessoas mais simples, né? Não eram pessoas de formações, e tinham muitas pessoas de formações também, que trabalhando na construção, enfim. Então, assim, eu enxergava aquilo ali e falava assim: meu Deus, assim, é possível você ter uma qualidade de vida, é possível você viver bem. Você não precisa ter a profissão, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou dentista. Não, você pode ter qualidade de vida. E você também aprende a valorizar as coisas do dia a dia, né? Nossa, como eu aprendi a valorizar uma cama arrumada, uma casa cheirosa, né? Boas companhias. Boas companhias, principalmente. Então, assim, e valorizar o serviço das pessoas que fazem isso também, né? Então, nesse meio do caminho aí, no meio da história da Joyce, a Joyce foi pro Brasil,
em 2010 Sim. e retornou em 2020. Então, eu queria saber, Joyce, como foi a tua experiência? Qual foi teu sentimento quando tu retornou ao Brasil? E o que é que te motivou e te fez a voltar para o Canadá e ficar de vez agora? Então, voltar para o Brasil é sempre muito difícil. A readaptação, principalmente assim, né? A gente gosta de fazer umas comprinhas, essas coisas aqui, né? Que é de mais fácil acesso, né? Eu voltei para o Brasil, eu fiquei 1 ano sem comprar uma peça de roupa. Eu ficava assim, incomodada com o preço, né? A gente fica convertendo, né? A gente continua convertendo e aí você fica incomodado. Mas em termos de acolhimentos, né? Isso foi ótimo. Eu moro no interior, né? A cidade inteira conhece a mim, minha família. Então, assim, eu já fui chegando, já fui contratada para trabalhar, já fui fazendo, né, conexões dentro da cidade, enfim. Em termos profissionais, foi tranquilo, eu consegui me organizar bastante. Emocionalmente foi ótimo, porque eu fiquei perto dos meus pais, a minha mãe estava muito doente. E eu tive a oportunidade de conviver com os meus pais 5 anos, né? Porque depois de 5 anos os 2 faleceram. Nossa, tá vendo? Às vezes Deus escreve tudo, né? Certo. Tipo, tinha que dar aquele retorno, tinha que ser necessário, né? Era super necessário, porque meu filho teve a oportunidade de conviver com os avós, né? E a minha filha nasceu lá, então meus pais ainda tiveram a oportunidade, né, de acompanhar minha gravidez, minha segunda gravidez, ficar com a minha filha. E quando a minha filha ia completar 2 anos, o meu pai faleceu. E quando a minha filha completou os 2 anos, né, 4 meses depois que meu pai faleceu, a minha mãe faleceu também. Nossa, que barra, viu? Foi uma barra, foi muito complicado, foi muito difícil, mas foi necessário, né? Porque eu aprendi a crescer mais ainda e a lidar, ser mais resiliente, porque foi muito sofrimento, mas foi, como você disse, foi necessário. Então eu tive essa oportunidade de 5 anos, eu agradeço a Deus todos os dias por o meu retorno desses 5 anos de convivência. E aí o meu ex-marido na época falou, olha, agora que seus pais faleceram, não tem, ele trabalhava aqui, ele falou assim, agora eu estou tendo a oportunidade de montar o meu próprio negócio, então eu acho que você vai ter que vir, né? Porque não dá, a gente ficava à distância, a gente se via. Então ele ficou e você foi? Isso, ele ficou, eu fui, depois ele tentou ficar lá mais um tempo, ele não adaptou e aí voltou para cá. Então a gente se via 2 vezes por ano, basicamente. Então ele falou, olha, agora você precisa voltar. Aí eu falei assim, não, eu falei assim, então vamos esperar. A minha enteada morava comigo, mais nova, e ela fazia direito. Eu falei assim, não, então vamos esperar a minha enteada formar. Assim que ela formar, eu venho embora. E aí que eu sinto que eu estou com o dever cumprido, né? Então a minha enteada formou em 2019. Então em 2018 eu já comecei a me organizar para vir para cá, né? Porque é todo um processo, né? Psicológico e tudo, porque a minha cabeça era o que eu vivi em Toronto. E eu falava assim, eu não quero viver isso porque eu quero viver o Canadá, assim, basicamente. Eu não tinha vivido o Canadá. Então, uma das coisas que eu falei com meu ex-marido na época, eu disse, olha, eu não quero ir para Toronto. Então, ele fez uma pesquisa aqui em Ottawa e viu a oportunidade e veio para cá, né? Então, quando ele falou assim, olha, eu vou comprar uma casa numa cidadezinha. Aí eu falei, quantos habitantes tem essa cidade? Joyce, se tiver uns 15 mil é muito. Eu falei, pode comprar, é isso que eu quero. Você vinda do interior, né? Queria um lugarzinho assim, né? Eu queria, eu não aguentava aquela agitação de Toronto. Então, aí eu vim pra cá, eu estava tudo organizado para eu vir em 2019, mas aí veio o Covid, né? Então não teve voo, não teve nada. Eu consegui voltar em 2020, quando o governo fez um acordo, os governos fizeram um acordo, não sei se você lembra, e aí fizeram um avião que levou um monte de brasileiro para lá e esse avião trouxe um monte de canadenses para cá. Então eu consegui esse voo. Foi premiado, porque teve muita gente que não conseguiu vir, já estava com visto certo de trabalho e teve que aguardar, né? E até de college, né? Teve gente que teve que começar online lá do Brasil, eles flexibilizaram o primeiro semestre
E depois para poder vir para cá, né? Mas foi bem complicado. Foi muito sorte sua até. Na verdade, porque a prioridade era um canadense. Né? Então eu sou canadense, então meio que eu entrei na fila de prioridade. Eu tinha crianças canadenses também. Então aí eu acho que foi isso que aconteceu. E vim nesse voo e voltei para cá no meio da pandemia. Né? Deve ter sido um desafio. E você já foi direto para Carleton Place, então? Não? Veio para Ottawa e depois foi para Carleton Place? Eu fui para Gatineau. E morou em Gatineau. Eu morei em Gatineau, porque a minha casa estava construindo. E aí meu marido tinha alugado uma casa em Gatineau. E aí eu fiquei 6 meses em Gatineau. Adorei Gatineau, viu? Eu gosto das cidades francesas aqui, sabe? Eu sinto que eu deveria ter aprendido francês, porque eu gosto do clima das cidades francesas, sabe? E eu gostei muito de Gatineau, por incrível que pareça. Todo mundo reclama, mas eu achei lá muito legal. E aí, de lá, eu fui para Carleton Place. Então, para quem não sabe, Ottawa fica justamente de um lado de Ontário. Tem um rio que divide, do outro lado fica o lado do Quebec, que é a cidade de Gatineau, que é a cidade mais próxima. É só atravessar uma ponte, pertinho a gente já está em Gatineau. E tem várias coisas lá também, pontos turísticos, tem museus, tem parques lindíssimos. E os eventos geralmente acontecem, né, das duas cidades. Então, são cidades irmãs, eu digo. É verdade. E Gatineau, assim, tem esse clima, né, mais francês, mais europeu, eu acho bem legal. E eu amo Gatineau Park, eu acho aquele lugar belíssimo, quem tiver a oportunidade de ir, tem tanta coisa. Eu sou apaixonada com Pink Lake, eu acho aquele lugar assim mágico, sabe? É lindo no outono, né? É, belíssimo. Eu adoro ir lá, também tem aquela área dos pubs ali de Chelsea, que é maravilhoso, restaurantes, né, pizzarias, cafeterias, eu amo ir lá, também tem uma sorveteria maravilhosa. A gente já tá dando dica da cidade. Não é à toa que a gente tá aqui no centro hoje, né, de Downtown, a gente tá num parque onde tem um parlamento ali atrás, tem vários pontos turísticos aqui, que é um dos lugares mais bonitos aqui da cidade de Ottawa. É verdade, verdade. Eu estou encantada, porque eu eu desço bastante para cá, mas não tive a oportunidade de andar aqui no parque. É um lugar belíssimo. Então, para quem não sabe, onde é que fica Carleton Place? Aqui, só para entender a distância em quilômetros aqui do centro do downtown de Ottawa. Então, Carleton Place fica na saída para Toronto, né? Quando você vai para Toronto. É mais ou menos uns 30, 40 minutos daqui do centro até Carleton Place. É uma cidadezinha pequenininha, pertence ao Lanark County. Quando você entra na cidade, você vê uma placa falando que tem 11 mil habitantes, mas tem mais, não tem só 11 mil, que está desatualizado. Mas parece, Carleton Place é conhecida porque grava muito filme da Hallmark. Então a cidade tem aquele centro bem aconchegante, bem climazinho de Natal, sabe? É bem, bem legal. Já é uma cidade cenográfica, né, em si, né? O centrinho de lá. Então, acho que é por isso que é preferível. O pessoal gosta de gravar filmes, séries lá também de Natal, né? Sim, sim. O ano passado, eles estavam gravando um filme lá e estava até a Pamela Anderson. Aí eles estavam gravando um filme perto do banco que eu trabalhava e eu cheguei lá e vi ela passando, assim. Então é bem legal. Nossa, que chique! Em 2004, a Joyce se tornou mãe. E eu queria saber, Joyce, como a maternidade mudou a sua vida, assim, perspectiva de vida. Eu sei que é uma grande transformação, né? Não sou mãe ainda, mas eu compreendo isso. Mas eu queria que você desse, assim, seu relato. Como foi esse período que você se dedicou à maternidade, que a gente sabe que toda mãe precisa no início. E como foi esse processo de se reencontrar na profissão, né, depois que seus filhos já estavam maiores. Me conta aí como foi a tua experiência da maternidade. Então, eu vim para o Canadá em 2003, já grávida, né? Eu estava grávida de 3 meses, eu engravidei na lua de mel. E a maternidade me trouxe, assim, me trouxe uma razão, me trouxe um motivo. Porque, assim, vindo para cá, né, quase não falando inglês direito, sozinha, não tinha amigos, não tinha ninguém. Meu marido trabalhava, saía de casa às 5h30 da manhã, só chegava às 7 horas da noite. Então, assim, a maternidade me trouxe uma companhia, me trouxe um motivo para continuar seguindo.
E eu fui mãe exclusiva do Caio por 3 anos, né? Então eu fiquei 3 anos sem trabalhar. Às vezes eu ajudava meu ex-marido com alguns contratos que ele tinha, mas basicamente eu dediquei minha vida para o Caio esses 3 anos e foi muito bom. Depois desses 3 anos que eu comecei a trabalhar, né, que aí eu tive a coragem de colocar ele na babá, né, colocar no daycare, para eu poder dar seguimento à minha vida profissional. Mas mesmo assim, tudo era focado para ele, né? Se o trabalho me atrapalhasse em alguma coisa com a rotina dele, eu já... Ele sempre foi a prioridade, no caso. Ele sempre foi a prioridade. E a questão do trabalho no banco, ele surgiu depois que você já era mãe? Ou foi antes? Ou foi durante? Então, isso aí eu acho bem legal falar, porque a gente tem esse conceito no Brasil de... você passou dos 40, você já não serve para o mercado de trabalho, né? E eu vim para cá muito com isso, com esse pensamento, sabe? Então, quando eu voltei para cá, eu já tinha meu filho tinha 16 para 17 anos e a minha filha tinha 6 para 7 anos, né? A minha filha nasceu no Brasil em 2013. Então, eu já cheguei aqui muito assim. Então, quando eu fui contratada no banco, eu já tinha mais de 40 anos. E o que eu achei interessante foi até a palavra da gerente, que eu falei com ela assim, mas eu não sei nada de finanças, eu não sei nada de banco. Ela falou assim, não se preocupa, a gente vai te treinar e você vai ficar boa nisso. Agora a gente quer saber a trajetória da Joyce lá no banco. Qual foi o teu primeiro cargo? Você falou que ia ser contratada para a Caixa e acabou sendo promovida para outra função. E conta um pouco aí da tua trajetória até chegar ao que você está fazendo hoje. Então, é bem interessante porque eu comecei sem saber nada, né? Então, o banco deu treinamento para mim. Na época, eu fui contratada para trabalhar na agência de Carlton Place. Mas a minha gerente me mandou para Kanata, para eu ser treinada lá, porque era uma agência mais movimentada, com pessoas mais experientes, então eu fui para lá. Eu me lembro da minha primeira reunião, né? Todos os advisors, a branch manager, todo mundo lá na sala de reunião e ela falando sobre as metas, sobre isso, sobre aquilo. Gente, a minha cabeça ficava assim... Blá, 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 blá. Eu não entendia nada. Um monte de boneco mexendo na boca. Era isso aí, um monte de boneco mexendo na boca, eu não entendia nada. Eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, eu não tenho vocabulário, eu não sei, isso não vai dar certo. Mas eu lembro de eu conversar com essa gerente de Kanata e ela falar assim, Joyce, você tem postura, você é inteligente, insiste, não desiste. E eu resolvi insistir e fui ficando. Eu fiquei nessa agência 4 meses e dessa agência eu voltei para a minha. Quando eu voltei para minha agência estava um caos. Começou o povo a pedir demissão, a sair. E eu era mais nova e os mais que tinham mais experiência começaram a pedir demissão. E eu fui pegando os meus clientes, mais os clientes deles. E aquilo foi assim, né? Muito na minha cabeça. Eu recebi a proposta para trabalhar em outro banco, com um salário muito maior. Então eu saí, eu pedi demissão desse banco e fui para o outro. Fiquei no outro 6, 7 meses e aí o meu chefe do Scotiabank me ligou e falou, Joyce, você quer voltar? Aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu pensei assim, meu Deus, né? É tão legal isso porque eu comecei naquela confusão, né? Eu não entendendo nada e agora eles estão me pedindo para voltar. E eu aceitei na hora porque eu gostava demais de trabalhar lá. E aí voltei para a agência, já promovida, eu era Financial Advisor, eu voltei como Senior Financial Advisor, fiquei nessa posição por 2 anos e aí abriu a vaga de Business. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em Business. Quando eu me formei em Direito,
a minha especialização era direito empresarial. Então eu falei assim, quem sabe, né? Deixa eu ver o que dá e quem sabe. E aí eu conversei com o gerente, na época já outro gerente, já não era a mesma. E ele falou, Joyce, vai, é mais uma experiência, chance de crescimento e tal. Então eu resolvi aplicar para a vaga, fiz as entrevistas todas e fui contratada para ser a Business Advisor da própria agência que eu estava. Isso eu fiquei nessa posição 1 ano, mais ou menos, e aí o meu chefe me fez uma proposta para eu mudar de agência. Então eu saí de uma agência menor e fui para uma agência maior. Agora eu estou em Kanata, que é a agência que eu treinei. Nossa, olha só o mundo, né? O mundo girando. É a agência que eu treinei há 5 anos atrás, em 2021. Então voltei para a mesma agência em Kanata e engraçado que eu sentada lá na área do café, né? Eu olhei para o lado de fora assim, eu lembrei de uma cena. Eu lembrei do antigo Business Advisor que tinha lá, quando eu treinava. E eu vi ele andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, estressado. E ele fumava muito. Eu falei assim, gente, nunca vou ser Business Advisor. Olha eu aqui agora. Aí olha eu aqui. E eu gosto do que eu faço, gosto muito. Eu tenho mesmo assim satisfação. Quando eu vejo, às vezes, um small business owner chegar e com toda aquela ideia, aquele plano e eu poder fazer parte, né, desse projeto, é muito bacana. Ver também grandes business, né, que vêm com ideias de ampliação e eu poder fazer parte do financiamento, né, e de tudo. Então, assim, hoje eu estou bem feliz com o que eu faço e gosto bastante desse cargo. Ai, que incrível. Deve ser muito, muito bacana trabalhar assim, ajudando, facilitando a realização de sonhos, né? Porque as empresas são sonhos dos empreendedores, né? De deixar o legado para a família, deixar um patrimônio para a família ou deixar sua marca no mundo. Então, deve ser bem assim, gratificante mesmo ver esse processo, né, acontecer. Eu acho muito gratificante, principalmente assim, quando a pessoa está começando do zero mesmo e aí ela chega cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz de participar desse processo. Eu acho bem legal. Parabéns pelo trabalho. Então, estamos chegando à nossa última pergunta e eu queria saber se a Joyce pudesse falar com a Joyce lá da primeira vez que veio ao Canadá ou a Joyce que voltou ao Canadá. Qual o conselho que você daria para aquela Joyce? Então, a Joyce que chegou em 2003, eu diria para ela, estuda, se qualifique, conheça mais, porque assim, naquela época a gente tinha internet, tinha tudo, mas não era essa facilidade de informação que é hoje, né? Então eu ia dizer para ela, estuda, pesquisa, vai atrás de capacitação, né? Para você pensar que daqui a 25 anos você já vai estar com seus 47, que é o que eu tenho hoje, não vai precisar começar tudo do zero. Você já vai estar numa forma mais confortável profissionalmente. Por outro lado, a Joyce daquela época viveu situações, né, que ajudou ela a ser quem ela é hoje e consegue recomeçar. E hoje eu consigo recomeçar em função do que eu aprendi com os meus 20 e poucos anos. E aí? Então, já fica a dica aí para vocês, estudem, se qualifiquem para minimizar, eu digo que é para minimizar o sofrimento da adaptação. Exatamente, minimiza porque você... E se joga também, assim, eu sempre fui muito tímida, eu tinha vergonha de falar inglês e, na verdade, eu nunca gostei de ser corrigida, né? E isso você aprende, né, com o tempo que você precisa ser corrigida, né? É assim que a gente aprende. Então, às vezes eu tinha vergonha de conversar com um canadense, eu tinha vergonha de puxar assunto porque eu ia falar tudo errado, né? Então, hoje eu continuo falando errado, mas perdi a vergonha. Então, assim, se joga, faz conexão, faz networking, conversa com as pessoas, que é isso que vai te trazer
melhores benefícios, né? Profissionalmente falando. Perfeito. Agora, Joyce, deixa aqui teu contato, né, para quem quiser conversar com a Joyce, pedir algum aconselhamento mesmo no lado profissional, lá no banco também, né, na parte de negócios aqui no Canadá. Quem mora aqui na cidade de Ottawa ou região que queira, né, abrir uma conta business ou esteja pensando, né, em formatar seu business plan, né? Eu sei que o banco tem esse programa também que ajuda, né, as pessoas a montar. Eles têm várias ferramentas super interessantes para ajudar o empreendedor, principalmente a mulher, né, empreendedora. Então, deixa aqui seu contato para quem quiser te achar aí e saber mais da tua história. Então, hoje eu trabalho em Kanata, na agência da Terry Fox, da Campo Drive. Eu tô pertinho ali daquele complexo de cinemas ali da Landmark. Depois eu vou te passar, você coloca na tela o meu e-mail, meu telefone, e quem quiser falar comigo é só entrar em contato. Vai ser um prazer ajudar todas vocês. Eu tenho assim o maior orgulho mesmo da mulher empreendedora. O que eu puder fazer para ajudar, podem contar comigo. Então esse foi mais um episódio do OWB Talks Business Stories. A gente agora está em cenários reais, conversando com mulheres reais. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!